Continuamos nossa série de mensagens do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no Sermão do Monte, onde estamos já no versículo 25 do capítulo 6. Semana que vem, se Deus quiser, entramos no capítulo 7. Nós temos, desde o início do ano, trabalhado, estudado, meditado, lido, exposto a palavra de Deus nesse texto do Sermão do Monte, que começamos o ano passado, sempre procuro lembrar isso, quando nós falamos sobre as bem-aventuranças, com o tema geral, o caráter cristão. E esse ano nós iniciamos no mesmo Sermão do Monte, a partir do versículo 13 do capítulo 5, falando sobre o viver cristão. E já chegamos aí no final do capítulo 6, já lemos esse texto semana passada, como vou falar, e leremos hoje novamente. Por isso eu peço a sua atenção, a sua colaboração nesse tempo, a não ser que você realmente precise sair do seu lugar, necessite por causa do filho, por causa de alguma situação urgente, mas, se possível, acalme o seu coração, ouçamos o que diz a palavra de Deus nesta manhã. Mateus, capítulo 6, verso 25, mais uma vez vamos ler esse texto, assim diz a palavra de Deus. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos alimenta. Palavra que fortalece nossa fé, que nos santifica, que nos aperfeiçoa e nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Obrigado por essa manhã, onde nos reunimos para prestar o culto ao Senhor, para glorificar Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo de canto, de oração, de falar da Tua palavra, ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra. Fala conosco nessa hora. Ministra nossos corações, trazendo luz e discernimento, clareza. Senhor, pelo Teu Santo Espírito, convence, liberta, transforma vidas e fortalece a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Pelo que vale viver? Pelo que vale morrer? Você já parou para pensar a respeito disso? Pelo que vale viver a vida? E pelo que vale morrer? São perguntas importantes e a resposta nos ajuda também, ou colabora para que fiquemos mais desesperados. Todo ser humano usa o seu tempo e energias naquilo que mais ama, ou por quem mais ama. E ninguém pode escapar dessa realidade. Mesmo que alguém diga que faz de tudo um pouco, ou gasta o seu tempo em muitas coisas, então por isso
Não há como dizer o que essa pessoa ama mais ou ama menos, porque haverá algo que se destaca. Aquilo pelo qual não abrimos mão, ou abrimos mão de tudo por esse algo. É por esse algo que nós trabalhamos todos os dias, de segunda a sábado, ou de segunda a segunda, para construir, ou para manter o que estamos construindo ou que já construímos. É por esse algo que nos esforçamos para mantê-lo seguro, ou para não perdermos. É por esse algo que levantamos de madrugada, dormimos tarde, ou para muitos nem descansamos mais. É nisso que está o nosso coração. Pois é onde está o nosso tesouro. É para isso que os nossos olhos nos levam, os nossos pensamentos. Ou é isso que tem guiado nossos dias. E é também o que tem governado nosso viver, as nossas vontades. Em outras palavras, esse algo é aquilo que amamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força, gastando toda a nossa energia nessas coisas, ou nessa coisa. Eu sei que podemos ter muitas coisas que valorizamos na vida. Alguém pode dizer, mas eu valorizo demais minha família, meu trabalho e tantas coisas, e não tem algo que eu ame mais ou menos. Mas de tantas coisas que valorizamos, sempre haverá aquilo que é mais importante para nós. E aquilo que mais valorizamos, sim. Porque, na verdade, se pararmos para pensar usando apenas o bom senso, todas as coisas na vida têm o seu grau de valor. Ou uma coisa sempre estará em um grau de importância maior do que a outra. O próprio Jesus nos mostra no versículo 25 que lemos hoje, e lemos semana passada, dizendo que o corpo é mais do que a roupa, e também dizendo que a vida é mais do que o alimento. Mas há algo ainda mais importante que a própria vida, e que muitas vezes esquecemos. E por que esquecemos? Por causa das muitas preocupações que nós temos. O tema desse sermão, meu irmão, nessa manhã, é a prioridade do cristão. Nesses mesmos versos, como acabei de dizer há pouco, no último domingo, no último sermão, nós falamos sobre o mundo e as suas preocupações. O que eles buscam e por que buscam. E vimos também que o viver preocupado, o viver inquieto, ansioso, é um viver incompatível com a fé cristã, como também com o bom senso. Isso é o que nós vimos domingo passado, na maior parte desses versos. Mas hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para o que é mais importante na vida, aquilo que tem mais valor. Porque Jesus não apenas está nos dizendo que não devemos nos preocupar, mas também nos lembrando e nos exortando sobre o que devemos dar prioridade em nossas vidas. Isso nós veremos hoje apenas os versículos 31 a 33, porque, como eu disse, a maior parte do texto já foi exposta na semana passada. O primeiro destaque desse texto é que a nossa prioridade está ou estará sempre naquilo que buscamos. Olha o versículo 31 na sua Bíblia. Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Parte A do versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. A nossa prioridade está no que nós buscamos. No versículo 31 temos um ponto importante a esse respeito. Não se preocupem, Jesus diz, dizendo, e o verbo dizer aqui é importante para nós entendermos algo, as palavras que dominam nossas conversas, as palavras que dominam nossas falas, normalmente mostram do que está cheio o nosso coração. Ou podemos dizer quais são as nossas preocupações sobre o futuro, de acordo com aquilo que está dia após dia em nossos lábios. E entenda, meu irmão, que eu não estou dizendo que o cristão não possa conversar sobre assuntos diversos da vida, como, por exemplo, a situação econômica de um país, política, social, do mundo.
ou sobre qualquer outro assunto mais informal, sobre filmes, futebol. O problema está na maneira, o problema está na intensidade e quantidade que gastamos conversando sobre essas coisas, pois mostram o que tem dominado nossos pensamentos. As nossas conversas, aquilo que domina o nosso falar, domina nossos pensamentos, ou em outras palavras, onde temos colocado nossa confiança, onde temos colocado o nosso futuro, ou a segurança quanto ao futuro. A maneira como expressamos nossas palavras diante das dificuldades, diante das provações, diante das perdas e de tantos outros males e dificuldades que enfrentamos, também mostram como está o nosso coração. A maneira como você lida com a perda, com a falta de recursos. Muitas vezes só partem de nossos lábios palavras de desilusão, decepção, tristeza, incredulidade e até mesmo ódio. As nossas palavras não apenas mostram, meus irmãos, o que está cheio o coração, mas também são evidências do que temos procurado a cada dia, daquilo que temos nos alimentado. O versículo 32, ele vai dizer, novamente, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Nós sempre correremos atrás do que domina o nosso coração, como vimos no versículo 19 a 21. Pois seremos guiados por essas coisas, como Jesus falou no versículo 22 e 23. E no versículo 24, pois é o que tem governado nossas vidas. Buscaremos essas coisas, porque governa nosso viver, porque nós somos guiados por essas coisas, e porque o nosso coração está nessas coisas também. E estamos tão acostumados com tudo isso, e que tudo que para onde nós olhamos e pensamos, todo mundo faz. E acabamos não percebendo que todas essas coisas têm roubado nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação. É como se Jesus dissesse para eles, vocês precisam lembrar quem vocês são. Os gentios, o mundo é que procura essas coisas. Por que o mundo procura essas coisas? Porque o mundo tem nessas coisas a sua segurança. Mas vocês não. Vocês não. Os meus discípulos não. Os cristãos não. Então note, meus irmãos, que tudo que domina nossos pensamentos, naturalmente será demonstrado em palavras e atitudes. E normalmente essas coisas serão nossas prioridades. Gastaremos tempo e energia nisso. Em segundo lugar, precisamos aprender a descansar em Deus. É isso que aprendemos no versículo 32, na parte B. O Pai de vocês, disse Jesus, que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, ou seja, de todas essas coisas que os gentios procuram. E essa afirmação, meus irmãos, Jesus é muito rica e abençoadora para nós. Por quê? Pois nos lembra quem somos, mas ao mesmo tempo nos lembra quem Ele é, quem Deus é. Se estamos em Cristo, somos filhos de Deus. Se Jesus é o nosso Senhor e Salvador, por causa dele nós podemos chamar Deus de Pai. Deus não é apenas o meu Criador, por causa de Cristo Ele é meu Pai. E assim como um pai cuida dos seus filhos terrenos, o Pai de vocês, que está no céu, como o de Jesus, cuida muito mais. Pois Ele é bondoso, Ele é perfeito. Quando voltamos ao versículo 26, Jesus já havia afirmado que assim como Deus sustenta as aves do céu, Ele, sendo nosso Pai, também nos sustentará. E aqui precisamos destacar algo. Quando Jesus, meus irmãos, nos diz para não nos preocuparmos com o alimento e a roupa, versículos 25 e 31, não significa que não podemos trabalhar para o nosso sustento. Não nos preocupar não é sentar no sofá ou na cadeira e aguardar as coisas caírem do céu, não.
Pois Deus não apenas sabe que precisamos dessas coisas, mas também Ele nos deu os recursos. Deus nos deu a habilidade, Deus nos deu os recursos necessários para adquirirmos o que precisamos. O que Jesus está nos ensinando é que precisamos aprender a descansar no cuidado do Pai, não de qualquer Pai, mas do Pai que está no céu. Daquele Pai que conhece e vê todas as coisas, daquele Pai que dá aos seus enquanto dormem, daquele Pai que sabe até mesmo quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça, até mesmo aqueles que caíram. Então, meus irmãos, quando nos deixamos levar pelas preocupações, além de nos assemelharmos àqueles que não confiam em Deus, estaremos mostrando para estes mesmos que não confiam, que confiar em Deus não vale a pena. Quando nos deixamos levar pelas preocupações, estamos mostrando para o mundo que eles estão certos em viver como vivem, que eles estão certos em viver como estão vivendo as suas vidas, preocupados, inquietos, ansiosos. Pois diante das dificuldades, não somos nem um pouco diferente deles. Meus irmãos, se temos nos deixado levar pelas circunstâncias da vida, sejam quais forem, deixando nosso coração se encher de medo, preocupação, ansiedade, inquietação, ou seja, não estamos descansando nele, não estamos descansando em Deus. E se não estamos descansando em Deus, talvez um dos motivos seja porque nós não conhecemos, ou não paramos, ou temos parado de conhecê-lo, ou temos deixado de buscar como devemos buscar. E isso me faz lembrar, por exemplo, dos salmistas. Alguns salmos maravilhosos nos lembram que nos piores momentos da vida deles, nas piores circunstâncias que eles enfrentavam, Davi, Asaf, os filhos de Corá e tantos outros, o que sempre fortaleceu esses homens no tempo difícil, o que fazia eles descansarem, era lembrar de quem Deus é. Era lembrar dos seus grandes feitos e lembrar das suas promessas. Por isso, repetindo, talvez temos nos deixado levar pelas inquietações, os corações têm se enchido de preocupações, porque nos esquecemos de lembrar e de nos alimentar a quem servimos, a quem nos escolheu. Até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava próximo de ser preso e crucificado, onde todos fugiriam e fugiram e o deixaram só, Ele mesmo diz, João 16:32, eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês, meus discípulos, me deixarão sozinho. Mas Jesus afirma algo maravilhoso, e que devemos também aprender com Ele, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. É conhecer a Deus, se alimentar da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, quando você estiver enfrentando dificuldades ou qualquer situação, se lembre das palavras de Jesus no versículo 32. O Pai de vocês sabe de todas as coisas. O Pai de vocês sabe do que vocês precisam. O Pai de vocês sabe de tudo, por isso descanse. E em terceiro lugar, verso 33, busque o reino de Deus e a sua justiça. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. No verso 32, Jesus disse que os gentios, os que não creem em Deus, é que procuram essas coisas. Ou podemos dizer também que buscam ansiosamente essas coisas do versículo 31. A comida, a bebida, a roupa. E agora é como se ele dissesse, se vocês querem buscar algo, se vocês realmente querem buscar algo que realmente vale a pena, que de verdade vale a pena, é como Jesus estivesse dizendo, olhe para o céu,
Busquem um relacionamento com o Pai de vocês, pois é nisso que vocês devem gastar o seu tempo e energia. É olhar para Deus, é olhar para Ele, é buscar nele. E essa palavra buscar tem uma importância grande nesse texto também, porque o seu sentido significa buscar intensamente, não é qualquer busca. É como se Jesus estivesse fazendo um contraste entre os gentios e os cristãos. Eles procuram essas coisas e procuram ansiosamente, inquietos, mas vocês devem buscar algo, não as preocupações, não essas coisas da vida, mas buscar intensamente, anelar apaixonadamente, como se ele dissesse, viver por esse algo. Como alguém dissesse, eu vivo por isso. Mas Jesus ainda reforça esse sentido dizendo, em primeiro lugar, ele não apenas diz busque, mas ele diz busquem em primeiro lugar. E esse primeiro lugar acrescenta algo mais importante, porque é buscar intensamente, mas também acima de qualquer coisa. É buscar intensamente, ou principalmente, algo de primordial importância, ou seja, algo que priorizamos em nossas vidas. É como se ele dissesse, ao invés de vocês se deixarem levar pelas preocupações, buscando ansiosamente aquilo que perece, aquilo que vai acabar, aquilo que vocês vão deixar um dia, busquem acima de tudo aquilo que é eterno. O quê? O reino de Deus e a sua justiça. E esse ensino de Jesus, ele já havia dado aos seus discípulos no versículo 9 a 13, quando ele ensina os seus discípulos a orarem. Ou seja, assim como nós vamos orar, falar com o Pai em oração, Jesus ensinou que primeiro pedimos pelo nome dEle, pelo reino dEle, pela sua vontade, e só depois pedimos pelo pão de cada dia. Há uma ordem de prioridade. Aqui também devemos buscar, não primeiro o pão diário, não primeiro as necessidades, mas o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa amar a Deus de todo o coração. Dar prioridade e buscar com intensidade é amar a Deus com toda a sua alma e com todas as suas forças. Mas o que significa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Primeiro, não significa buscar pela salvação ou se tornar um cristão, porque os discípulos que são chamados filhos de Deus aqui já estão dentro do reino de Deus. O que eles deveriam buscar é a cada dia ter uma participação cada vez mais ativa no reino de Deus, já que são filhos. Como Pedro nos lembra, 2 Pedro 1,10, ele vai dizer, por isso, irmãos, procurem não de qualquer forma, mas com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Isso significa que os filhos de Deus deveriam buscar, ou devem buscar, acima de tudo, fortalecer. Os filhos de Deus, os cristãos, devem primeiramente buscar estreitar o seu relacionamento com o Pai. É isso que significa buscar o reino de Deus. Uma busca que não apenas tem resultado particular, mas alcança também aqueles que estão ao nosso redor. Porque quando buscamos a Deus, há muitos beneficiários ao nosso redor, nossos cônjuges, filhos, netos, irmãos, amigos. E note que Jesus não apenas nos ensina a orar para que o reino de Deus venha, como ele falou no versículo 9 do capítulo 6, mas ele também diz que busquemos esse reino. Não quando sobrar um tempo, não de vez em quando, mas em primeiro lugar. E Paulo expressa isso de uma forma um pouco diferente, mas com o mesmo propósito, quando ele diz à igreja de Colosso, pensem nas coisas lá do alto. Pensem, ocupe a mente de vocês com as coisas de Deus, com o reino de Deus. Se somos filhos de Deus, meus irmãos, o seu reino deve ou deveria ser
a nossa maior prioridade. Se não temos buscado esse reino, se não temos buscado o reino de Deus, com certeza temos buscado outras coisas. Não há neutralidade. Não há como você dizer, não, eu busco o reino de Deus e outras coisas. Sim, você pode fazer isso, mas quem está em primeiro lugar? Quem é o primordial na sua vida? O que é mais importante na sua história? E Jesus ainda acrescenta, e a sua justiça. Não apenas busque o reino de Deus, mas busque a sua justiça. Se lembrarmos o que Jesus tem ensinado sobre justiça no Sermão do Monte, isso nos ajuda a entender o que significa essa justiça. A palavra justiça no versículo 20 do capítulo 5 está relacionada a uma vida de bondade, de pureza, de honestidade, de amor. Versículo 1, capítulo 6 e versos seguintes, a justiça relacionada com as práticas religiosas do discípulo, ou seja, com uma prática piedosa, uma vida piedosa, atos de justiça. Portanto, quando Jesus diz, busquem a sua justiça, está aqui envolvido, meus irmãos, uma vida de santidade, uma vida de retidão que o cristão deve manifestar durante toda a sua vida. Ele já havia falado isso em Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A busca do cristão em se santificar deve ser uma prioridade em sua vida. Na minha vida, na vida do cristão, buscando ser a cada dia mais parecido com Cristo, crescendo na sua graça, no seu conhecimento. As Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, as pessoas precisam ouvir o Evangelho para crer, sim. Mas eu pergunto, aonde eles têm visto o exemplo para serem atraídos e ouvir essa palavra? Onde eles têm visto o exemplo? Será que você se dizendo cristão para a sua família, para os seus amigos, ou as pessoas precisam saber que você é um cristão? O seu exemplo, a sua vida de piedade, de retidão e santidade, será que tem atraído as pessoas para que você fale das boas novas a ela? Porque as pessoas precisam ouvir urgentemente o Evangelho. Meus irmãos, como seria se você e eu buscássemos o reino de Deus e a sua justiça da mesma maneira que buscamos tantas coisas na vida? Como seria a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a sua igreja? Como seria a sociedade onde nós estamos, se nós cristãos buscássemos o reino de Deus, a sua justiça da mesma maneira, com a mesma intensidade em que você busca tantas coisas? Carreira profissional, formação profissional, o empenho que você teve para comprar o seu primeiro carro, a sua primeira casa, aquele mesmo empenho que você teve para conquistar sua esposa, você lembra? Se você se empenhasse tanto pelo reino de Deus, como seria a sua vida? Sabe aquele assunto que você conhece de cor? Futebol, filme. Aquele assunto que você gosta de dizer, se você conhecesse o Evangelho, se você conhecesse o reino de Deus, da mesma forma que você conhece essas coisas, como seria a sua vida? E mais uma vez, eu não estou falando sobre se tornar um cristão, mas eu estou primordialmente falando com cristãos essa manhã. Lembrando a mim e a você, qual é a nossa prioridade. Mas ele acrescenta algo mais, uma promessa, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu de verdade acredito que essas palavras de Jesus são promessas verdadeiras, no sentido de que, sim, ele recompensa
aqueles que buscam o seu reino e a sua justiça, concedendo-lhe bênçãos materiais, sim, também. Mas eu também entendo que quando Jesus diz para buscarmos com prioridade o reino de Deus e a sua justiça, nós recebemos muito mais do que coisas, muito mais do que bens, muito mais do que comida, roupa e bebida. Nós experimentamos paz no coração. Nós vivemos a verdadeira alegria, satisfação, contentamento. Nós nos livramos, na verdade, somos libertos das preocupações, das inquietações, daquilo que tem aprisionado o seu coração e a sua mente. Se você tem andado ansioso e inquieto, pense nessa manhã se não é porque você tem priorizado tantas coisas e não priorizado o mais importante. Você só poderá se livrar da ansiedade, inquietações e preocupações quando Deus for a sua prioridade. Nada pode substituir Deus na vida de alguém. Se não for Deus, você continuará perturbado. As terapias, remédios e tantas coisas que nos ajudam muitas vezes serão apenas anestesia. O verdadeiro remédio para nossas preocupações é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não está dizendo que devemos desprezar ou não nos importar com a comida, com a bebida e a roupa, que representam as necessidades da vida, básicas da vida. Mas Ele está ensinando que devemos colocar tudo no seu devido lugar. Ele havia dito, como eu já disse no versículo 25, o corpo é mais do que a roupa. A vida é mais do que o alimento. Mas, meus irmãos, Deus está acima de tudo isso, porque é Ele que deu a vida, e é Ele que mantém o seu corpo andando, é Ele que mantém a sua respiração funcionando. Portanto, Ele deve ser a sua prioridade. Jesus deve ser o nosso modelo em nossa busca pelo reino de Deus e a sua justiça. Pois mesmo enfrentando tudo o que Ele enfrentou, Ele obedeceu até o fim. E Ele não é apenas nosso modelo, mas Ele é o motivo pelo qual você e eu podemos nos relacionar com o Pai, sermos chamados de filho, termos segurança na vida ou na morte. Somente por Ele vale viver a vida. Somente por Jesus Cristo vale morrer, porque Ele se entregou por mim e por você. Não porque nós merecíamos ou merecemos, mas mesmo sendo pecadores, Ele morreu na cruz, venceu a morte e ressuscitou. Nos dando não apenas vida após a morte, mas Ele dá a cada um que crê e se arrepende, crê nele e se arrepende, esperança, paz, segurança, não somente para o amanhã, mas desde já. E a pergunta que eu faço para você, cristão, onde está a sua segurança? O que você tem buscado? Onde está o seu coração, os seus olhos, a sua mente? Peça ao Senhor nessa manhã que te oriente, que ilumine. Eu tenho certeza que se você hoje voltar a buscar, como devemos buscar, intensamente, e primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, o relacionamento com Ele, uma vida de separação, santidade, colocando as coisas no seu devido lugar,
Você terá paz para trabalhar, para prosperar, porque o dinheiro não vai dominar o seu coração. Os prazeres da vida não serão melhores do que a presença de Deus na sua vida. Você receberá as dádivas com gratidão, com prazer, com satisfação. Colocando Deus como prioridade na sua vida, você vai descansar. Você vai dormir melhor. Como foi lembrado hoje na oração e agora há pouco por mim, Ele dá os seus enquanto dormem. No momento onde você é mais vulnerável, Deus está presente. Deus está. E Ele sabe, Ele conhece. Por isso, descanse nele. Descanse nele. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar.